Então o título da mensagem de hoje é O Reconstrutor Perfeito. A gente vai estar estudando sobre o livro de Neemias e o que esse livro, essa passagem tem a agregar na nossa história e na nossa vida. E a passagem em Neemias, o livro de Neemias, fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando a gente vem pensar na nossa vida espiritual, tem muitos muros às vezes que uma vez estavam intactos, mas que o tempo, as situações, as circunstâncias começaram a deixar alguns buracos, a criar algumas brechas nesses muros, e aquilo que então estava seguro em um momento da nossa história, deixou de estar seguro. Porque os muros estão com algumas brechas, eles dão acessos há coisas que não são de Deus para a nossa história, não são de Deus para a minha e para a sua vida. Então quais são as brechas que você tem dado para o inimigo entrar na sua história, entrar na sua vida e começar ali a minar os planos e os sonhos de Deus para a sua história? Nós precisamos olhar para o nosso próprio coração, entender as batalhas espirituais e fechar essas brechas, reconstruir os nossos muros. Eu não sei o que o diabo tem tentado destruir na tua história ou na tua vida. Talvez é época, é estação de você reconstruir o seu casamento. Talvez é estação de você reconstruir a sua vida espiritual, que já não está mais como um dia costumava ser. Você já não ora mais da mesma maneira. Você já não lê mais a sua Bíblia como um dia você já leu. Você já não tem mais aquele prazer por adorar Jesus no culto, levantar as suas mãos. E deixa eu te dizer uma coisa, igreja. A atmosfera somos nós que fazemos. Ou seja, existe uma maneira de nós sermos pessoas que são receptivas à presença de Deus. E geralmente não é a presença cai e aí eu me movo por fé e aí Deus começa a me guiar. Ou seja, a atmosfera somos nós, igreja, que fazemos. Eu vou decidir levantar minha mão e adorar, eu vou decidir participar do culto, eu vou decidir responder a pregação. Ela não precisa ser boa para que eu responda, eu vou responder acreditando que não é sobre a minha emoção ou sentimento momentâneo, mas é o que Deus quer falar na minha história, o que Deus quer falar na minha vida. Ou seja, eu não vou esperar Deus chegar, eu vou atrair a presença de Deus com a minha adoração. Eu vou atrair a presença de Deus para esse lugar. E às vezes, o que você precisa reconstruir na sua vida, na sua história, eu não sei o que é. Eu talvez não conheça você pessoalmente, eu não sei quais têm sido as suas lutas e dificuldades, o que você tem tentado construir ou reconstruir. Talvez você tenha caído no mesmo pecado de novo e não tenha conseguido vencer aquela tentação e você está tentando reconstruir o seu relacionamento com Deus. Você está tentando voltar para o que já foi, ou você está tentando ser melhor do que um dia você já foi. E às vezes a gente acha que é difícil demais reconstruir, que a obra é grande demais, que o muro é difícil, tem muitas brechas, são muitos lugares, eu não consigo fazer tudo. O problema às vezes não está no fato de que a obra é grande demais, mas é que o firmamento não foi colocado no lugar correto. O problema às vezes não está no tamanho do muro, mas sim no tamanho da fundação. Ou seja, o tanto que nós queremos crescer para cima, às vezes é o tanto que a gente tem que enraizar lá embaixo. O problema é que às vezes a gente quer chegar em lugares onde a gente não tem estrutura o suficiente para sustentar o que Deus quer fazer na nossa história. Às vezes a gente precisa primeiro fechar algumas brechas, primeiro a gente precisa reconstruir os muros, para que daí Deus venha fazer em nós o que Ele gostaria de fazer na nossa vida. Mas qual é o panorama de Neemias? Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Se você está pensando um nome de filho para 2023, Artaxerxes pode ser uma bela opção. Mas ei, Neemias era copeiro do rei. Se você não sabe o que é um copeiro, ele é praticamente aquele que provava a comida do rei e a bebida do rei antes do rei, para saber se aquela comida estava envenenada ou aquela bebida estava envenenada. Ou seja, se ele fizesse o trabalho direito dele, ele seria substituído. É o único trabalho que quando você faz bem feito, você perde o emprego, se é que você me entende. Ou seja, se ele fizesse bem o trabalho dele, ele morreria, mas foi naquela posição que Deus colocou ele, e ele foi fiel com o que estava na sua mão. Às vezes você não está aonde você gostaria de estar, mas talvez vai ser sendo fiel na estação que Deus te colocou, que Ele vai te promover para fazer outra coisa, mas primeiro você precisa ser fiel com o que Ele colocou na tua mão hoje.
Tem gente que quer ser fiel com coisas do futuro, com obras grandiosas do futuro, com coisas que são planos de Deus para a sua vida, mas aonde Deus te colocou naquele emprego que você não quer, você não tem sido fiel. E às vezes Deus está te colocando naquele lugar, nessa estação, para você ser fiel lá, para que daí Ele possa colocar você na próxima estação da sua vida, em tudo o que Ele tem para a tua história. Então talvez você pensou que o teu emprego era ruim, né? Mas pensa que Neemias não estava fácil para ele não. A próxima vez que você reclamar do seu trabalho, pense nesse aqui. Mas ei, abra a sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Esse povo de Israel então estava no exílio, estava longe de Deus, e tudo isso aconteceu porque eles falharam em obedecer os mandamentos. Olha o que diz aqui em Neemias 1: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias sabia que essa decadência do muro de Israel era algo, sim, visível e prático, era algo físico, mas também era sinônimo de algo espiritual que estava quebrado e destruído dentro de Israel. Às vezes tem coisas ao redor da nossa vida que estão destruídas, que não estão da maneira que nós gostaríamos que estivesse, e elas são simplesmente um lembrete das coisas internas que não estão da maneira que deveriam estar, que não estão ajustadas da maneira que Deus gostaria que estivesse. Às vezes está faltando mais Deus para tampar algumas brechas na nossa vida, às vezes está faltando Deus para reconstruir alguns muros da nossa história. Então eu quero ver hoje com vocês 3 passos para uma reconstrução. 3 passos, se você está tomando nota. O primeiro deles é seu relacionamento com Deus. Primeiro é o seu relacionamento com Deus. É a primeira coisa que você tem que fazer para reconstruir. Em determinado momento, o rei, ele percebeu que havia algo de errado com Neemias. Aquela alegria que um dia Neemias teve, ele já não tinha mais. E ele pergunta assim: o que eu posso fazer para você? Olha Neemias 2:4, o que diz? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. É interessante porque o rei perguntou assim: o que você gostaria? E ele orou. Significa que ele saiu, foi para o quarto dele e falou assim: calma, me dá 10 minutos aí, rei, para eu pensar. E aí ele foi orar. Não, ele orou sem cessar. É o que Paulo ensina no Novo Testamento. Em todo momento você tem livre acesso a Deus, porque o véu foi rasgado. Ou seja, não há mais separação entre você e Deus. Você pode chegar em Deus e conversar com Ele o tempo inteiro. Não precisa de um lugar específico, não precisa de um templo específico. Você não precisa estar na igreja, você não precisa ter o profeta favorito, você não precisa ter o teu pregador do YouTube que você ama e gosta muito, apesar dele não construir talvez a sua igreja. Mas essa é a realidade. O véu foi rasgado, você tem total acesso ao trono da graça. É isso que, mesmo no Antigo Testamento, Neemias já entende. Ele ora dentro dele internamente, onde externamente parece que nada está acontecendo, mas internamente ele está orando. Ele ora aqui, nada sai da sua boca. É interessante porque quantas pessoas só planejam tudo, mas elas nunca oram sobre a opinião do Senhor. O problema é que tem muita gente que às vezes está tentando ensinar e mandar em Deus ao invés de obedecer a Deus. Ou seja, você cria todos os seus planos, eu crio todos os meus planos, e aí a gente chega para Deus e fala assim: ó, não Deus, não precisa dar ideia não. Ei meu filho, venha por aqui, faça desse jeito, viva dessa maneira. Não, aqui está tudo feito. Eu já planejei tudo, é só o Senhor abençoar. O Senhor não precisa gastar nem a mente pensando sobre o que fazer com a minha vida. Eu já tenho tudo o que eu precisava planejado. É só o Senhor abençoar, é só o Senhor me dar. Eu só queria o Porsche na garagem. Não vem com essa ideia de Fiat Uno para mim, não. Eu já decidi, esse aqui é meu plano, Deus, só abençoa. Esse é o problema, Deus não funciona assim, Ele não é um gênio da lâmpada, Ele é alguém relacional.
Ele não dá tudo o que você quer, mas o que você talvez nem saiba que precise, é o que Ele quer te dar. Porque o que Deus mais quer fazer é gerar Cristo em você. E se o Porsche não vai gerar Cristo em você, então Ele não vai te dar. Pode ser uma ótima ideia, mas nem toda ótima ideia é uma Deus-ideia. Nem toda boa ideia é uma ideia de Deus para mim e para a sua vida. Mas aí quando Deus não me dá o que eu queria, às vezes eu fico meio chateado, não sei você. Às vezes eu tinha certeza que era daquele jeito, daquela maneira. E aí eu aprendo que Ele está trabalhando em mim. Às vezes as coisas que você pede que Deus não dá, trabalham mais o seu caráter, mais a sua fé, do que as coisas que você pede e Ele te dá. Às vezes a gente acha que, não, a minha fé seria muito mais sólida se eu ganhasse tudo o que eu pedisse. Mas na verdade não, às vezes a nossa fé está sendo reconstruída quando Deus não te dá o que você queria. E aí Ele se torna o todo do seu coração. Tem gente que, aí por outro lado, né, ora demais e não planeja nada. É só oração e pouco trabalho. Deus, que o meu chefe não me demita hoje. Mas faz 2 semanas que eu não apareço. Então, não adianta só orar. E é interessante porque no livro de Neemias a gente vê isso. Eles guerreavam com uma mão e construíam um muro com outra. Ou seja, às vezes você tem que orar e planejar. Às vezes você tem que orar e guerrear. Às vezes você tem que sair e entregar currículo para que o emprego apareça. Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, porque o nosso Deus é um Deus de movimento. Ele fala para Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Primeiro você se move, depois Deus abre a porta. Às vezes a gente precisa se mover. Às vezes a gente precisa dar o primeiro passo. Às vezes a gente precisa começar a reconstruir um muro, para que daí Deus vá e faça o milagre, e coloque as pedras maiores, que nós não temos forças para carregar e reconstruir. Mas você vai ter que fazer alguma coisa pelo muro. O milagre é com Deus, mas o possível às vezes é com a gente. O sobrenatural é Deus que faz, mas o natural às vezes é comigo e é contigo. Mas tem muita gente que às vezes está sendo autossuficiente, quando na verdade deveria ter suficiência do alto na vida. Será que a gente tem buscado a Deus? Será que a gente tem se entregado a Deus? Será que a gente tem buscado conhecer Ele e a viver os seus propósitos e vontade para a nossa história e para a nossa vida? Porque às vezes a gente já está ali. Imagina, Neemias podia falar assim, não Deus, esse papo de reconstruir muro, não. Eu estou aqui copeiro, eu quero ver se eu consigo graduar do copeiro para uma posição mais importante dentro do palácio, e aí eu já tenho tudo planejado aqui, como eu vou fazer, e às vezes Deus está te chamando para ser reconstrutor e não avançar no seu trabalho, onde você está. Às vezes Deus está te chamando para uma coisa diferente, às vezes Deus está querendo te impulsionar para outro lugar, às vezes você já tem tudo planejado, mas às vezes Deus te chamou para ser um reconstrutor, e enquanto você não for fazer o que Deus te pediu para fazer, você não vai ver a verdadeira satisfação de Deus na tua história e na tua vida. Ou seja, quem foi chamado para ser reconstrutor de muros, quem foi chamado para uma obra, nunca vai ser feliz, nunca vai ser satisfeito fazendo outra coisa. Porque Deus tem te chamado, qual é o plano, o propósito dele para a sua história, para a sua vida? Agora, ele então começa a orar e ele fala para o rei o que ele quer. Ele pede para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Aí tem uma outra lição muito importante que eu aprendo com esse texto. É quando Deus te pergunta o que você quer, será que você sabe? O que você realmente quer, não os desejos supérfluos, não as coisas pequenas, as coisas que vão nos alegrar momentaneamente, mas o que a gente realmente quer e anseia lá dentro. Às vezes a gente precisa ter mais certeza disso. Se Deus te pediu o que você quer, você sabe a resposta, porque às vezes a oportunidade aparece, mas a gente não sabe nem o que a gente quer. A gente pede coisa para Deus, eu quero 1 milhão, Deus. Mas daí você não sabe, mas para que esse 1 milhão? Eu nem sei o que eu vou fazer com 1 milhão. Eu só queria ter na conta, para olhar um saldo todo dia e apertar o botão, para falar para mim. E se não tiver 1 milhão, fala também, né? Se tiver só 30 centavos, não é algo que só quem tem 1 milhão consegue fazer, qualquer pessoa consegue. Mas essa é a realidade. Às vezes, Deus, se Ele dá a visão, Ele dá a provisão, mas às vezes não tem visão, por isso que Deus não coloca a provisão.
Às vezes você não sabe o que faria se Deus colocasse aquilo ali na sua mão. E aí, o que ele faz? Ele pede realmente o que ele quer para o rei. Às vezes a gente precisa parar de discutir com o nosso amigo, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos parentes, com o seu chefe no trabalho. Às vezes o que precisa é oração. Às vezes Deus precisa preparar o mensageiro antes de preparar a mensagem. Às vezes você até já sabe o que você quer. Às vezes você até já sabe o que você precisa. Até você já tem a frase pronta. Mas às vezes Deus precisa trabalhar um pouquinho mais no mensageiro. É isso que Ele está fazendo com Neemias. Neemias já sabe que ele é chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas enquanto ele chega na presença do rei, ele começa a orar. Porque às vezes Deus precisa preparar o mensageiro. Ei, aqui a mensagem do Everton estava pronta. Mas o mensageiro precisava se preparar também. Às vezes Deus precisa trabalhar algumas coisas em nós, e aí talvez as palavras, as frases que sairiam da nossa boca seriam diferentes. Eu tenho recebido convicção do Espírito Santo, que as minhas palavras precisam mudar. Eu tenho recebido convicção de que a maneira que eu estou falando, talvez se eu tivesse orado 30 segundos antes, teria saído uma frase melhor, teria saído uma frase mais bonita, teria saído uma frase que talvez não teria sido mal interpretada ou teria machucado alguém. Às vezes o que a gente precisa é orar antes de falar, não só pensar antes de falar, mas orar antes de falar. Aí o rei, ele autorizou Neemias a começar a reconstrução, e olha qual é a primeira coisa que Neemias reconstrói. Neemias 3, no versículo 1, diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe, outro nome aí para você, e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas, e eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. O que eram as portas das ovelhas? Existiam os portões maiores da cidade, por onde todo o povo passava e adentrava a cidade. Mas existia as portas das ovelhas, que era uma porta menor, literalmente para as ovelhas. E essa porta era construída para que por ali as ovelhas passassem, e então chegassem no momento do sacrifício. Ou seja, sacrifício era a maneira na qual no Antigo Testamento o povo se relacionava com Deus. Ou seja, a primeira coisa de todas as coisas que Neemias reconstrói é a maneira de se relacionar com Deus. Talvez o teu casamento precisa de ajuda, mas o que você precisa não é um coach de casamento, não é alguém que vai simplesmente te dar 10 lições de um casamento maravilhoso. Às vezes o que você precisa é reconstruir relacionamento com Deus dentro do seu casamento. Às vezes o que você precisa reconstruir, eu não sei o que é. Eu não sei se é a sua vida espiritual. Eu não sei qual é a área que precisa de reconstrução. Mas o primeiro passo é reconstruir o lugar de relacionamento com Deus. É o lugar onde o sacrifício é feito. É o lugar da porta das ovelhas, onde é a coisa que mais importa. Talvez os muros eram o mais importante olhando pelo lado de fora, mas o que mais era necessário era reconstruir aonde o relacionamento de Deus iria acontecer. O que nós precisamos é relacionamento com Deus. Qual é o segundo ponto da mensagem? A segunda parte de uma reconstrução é: continue a obra. Se você começou, não pare. E haverá inimigos, haverá pessoas, haverá circunstâncias, haverá distrações, tudo querendo fazer você parar de reconstruir o que Deus te pediu para reconstruir, o que Deus falou que estava quebrado dentro de você, o que Deus falou que precisava ser consertado. E tem pessoas que precisam de conserto com Deus, tem pessoas que precisam se entregar, tem pessoas que precisam reconhecer. E no meio desse trabalho de reconstrução, no meio desse trabalho de se envolver novamente com Deus, conhecê-lo novamente, ter mais intimidade com Deus, buscar relacionamento com Deus, no meio disso tudo, vão ter vozes de inimigos tentando te fazer parar. Olha aí Neemias 6, no versículo 3. Quando os inimigos chegam para ele e tentam de toda maneira, com emboscadas, falsas acusações, tentavam de tudo contra Neemias, e pedem para ele descer de cima de um muro e parar de construir um muro. Olha o que ele diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Em outras palavras, o que eu estou fazendo, eu não posso parar de fazer.
Ei, vão ter coisas que vão querer te fazer parar de qualquer maneira. Vão ter coisas que vão aparecer na tua vida. Mas deixa eu te dizer, a escolha de parar é sua. Sim, tudo pode estar tentando contra você, mas no final a decisão é tua. Você vai desistir ou você vai continuar acreditando? Teve vezes na minha vida que eu queria desistir. Mas eu falei assim, se eu desistir, vai chegar no final, eu vou olhar para Deus e vou falar assim, poxa Deus, o Senhor prometeu várias coisas na minha vida, tinha promessa, teve profecia, teve coisas espirituais, mas aquilo nunca aconteceu. E aí sabe o que eu queria, como seria a conversa com Deus? Ele ia olhar para a minha cara e falar assim, mas você nunca chegou no fim, porque você desistiu do meio. Então as promessas iriam se cumprir, foi você que não esperou tempo suficiente para se cumprir na sua vida. Ou seja, o problema não está com aquele que prometeu, está com aquele que não teve paciência o suficiente para esperar a promessa se cumprir. Então teve épocas na minha vida que eu falei, agora se eu obedecer em tudo, aí eu vou chegar no final e eu posso ter uma conversa com Deus. Talvez não, com certeza ele ainda vai estar certo. Ele ainda vai estar certo. Mas acontece que, às vezes a gente precisa continuar. Às vezes o que a gente precisa é falar, eu não vou terminar de qualquer maneira. Primeiro eu preciso acabar essa obra, eu preciso acabar essa reconstrução, eu preciso fazer o que eu fui chamado para fazer. Agora, Neemias, ele não se deixa distrair por outras coisas. Quais são as coisas que têm te distraído? Quais são as pessoas que você tem ofertado o seu tempo? Porque você pode comprar a tua calça que rasgou, você pode comprar, você pode devolver, você pode pedir perdão, mas tempo é uma coisa que não tem mais como. Não tem como comprar tempo, não tem como voltar atrás. O tempo que você passou e desperdiçou, já foi. Para quem você tem doado o seu tempo, que é uma das coisas mais preciosas que Deus tem colocado na sua vida. Quais são as pessoas que você tem gastado tempo que não te levam para mais perto do destino que Deus tem para a tua história? E aí de novo, gente, tem pessoas que Deus coloca a gente na vida delas para que a gente possa ser bênção na vida das pessoas. Não é porque elas são pessoas incríveis, maravilhosas, e eu nem acredito que a gente só tem que sentar na roda de pessoas que vão ser melhores do que nós. Até porque, senão Jesus não sentaria na nossa roda. Ou seja, na verdade, às vezes Deus nos leva para lugares aonde você não está ali como aquele que vai comer das delícias da sabedoria de pessoas que são maiores do que você, mas talvez vão ter momentos que é para você ministrar. Agora você só pode ministrar do que tem dentro de você, ou seja, todas as pessoas que você passa tempo, não podem ser pessoas que você só dá, você precisa ter pessoas que você recebe. É por isso que a gente tem coordenadores pastorais, supervisores, líderes de GC, e aí membros. Todo mundo precisa receber de algum lugar, todo mundo precisa estar cheio de algo, todo mundo precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus. Todas as pessoas precisam de pessoas que nos ajudam na jornada. Mas você não pode andar com pessoas que simplesmente subtraem de você o seu relacionamento com Deus, subtraem de você a sua vontade de ver os propósitos de Deus cumprido na sua história. Agora, não é interessante que enquanto Neemias não começa a construir o templo, ele não tinha inimigo. Enquanto você não começar a fazer algo de relevante na sua vida, enquanto você não começar a incomodar o inimigo, aquele que não é pessoal, porque a gente não luta contra corpo e sangue, mas contra as potestades espirituais. Quando você começar a atrapalhar o mundo espiritual para o inimigo, aí é que os problemas começam a aparecer na vida de Neemias. E aí às vezes a gente acha, não, quando eu estiver no centro da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Não, quando você estiver no centro da vontade de Deus, aí os ataques vão ser muito maiores do que quando você estava do lado do inimigo. Ou seja, enquanto Neemias não reconstruía nada, enquanto ele estava só sendo um copeiro, ele não tinha inimigo, ele não tinha problema, ele não tinha falsa acusação, ele não tinha ninguém se levantando contra ele não tinha gente que não gostava dele. É quando ele começa a fazer a vontade de Deus, é que inimigos começam a aparecer. Talvez você está tendo inimigo porque você está fazendo a vontade de Deus. Você já ouviu aquela história? Se você está andando há muito tempo na mesma direção e você não encontrou o diabo ainda, porque talvez você está indo na mesma direção que ele.
Ou seja, se você está indo numa direção que Deus te chamou para ir, no meio do caminho o diabo vai estar vindo contra você, porque ele não está caminhando na mesma direção, ele está caminhando para o lado contrário, ele vai querer te puxar para o teu passado, ele vai querer lembrar você dos problemas que um dia você teve, ele vai querer levar você a viver a vida que um dia você vivia, mas você está vivendo o quê? Reconstrução de muros. No nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida, um momento de reconstrução para 2023, áreas que estão quebradas, lugares, relacionamentos que estão destruídos, portas de empregos que estão fechadas, que vai ser um tempo de reconstrução em 2023, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na palavra de Deus. Que seja um tempo de viver o sobrenatural na sua história, mas sempre quando você está construindo o seu testemunho, vai ter um teste no meio do caminho, vai ter um teste, você vai ser testado, as coisas às vezes não vão funcionar como você queria, seja por pessoas, por lugares, por oportunidades, por oposição, por distração, mas você vai ser testado. O inimigo tenta, Deus testa. Deus testou até o filho dele, você acha que ele não vai testar você? Testes vão acontecer na tua história, mas se você for fiel nos testes, eles vão produzir testemunho. Os teus maiores testes vão construir os seus maiores testemunhos, mas para isso, você precisa perseverar e continuar construindo sem parar. Sem distração, não desvia o seu olhar da obra. Às vezes tem gente que está mais postando sobre a obra do que construindo a obra. Tem gente que está mais mostrando tudo o que está fazendo, ao invés de estar fazendo o que Jesus te pediu para fazer. Tem gente que está mais tempo postando foto do GC do que cuidando do GC. Ou seja, talvez as coisas que parecem poucas coisas, são pequenas distrações da verdadeira obra que Deus quer realizar através da sua história, através da sua vida. Se feche para distrações, blinde você de distrações. Neemias fala que eles não, ali no capítulo 4, que eles dormiam com o olho fechado, o outro aberto. Que eles mantinham as armas sempre do lado, pronto a guerrear mesmo quando estavam descansando. Ei, não se distraia da obra que Deus tem para você, não pare no meio do caminho, não pare de continuar, não pare de construir o que Deus tem te pedido para construir. Às vezes as pessoas vão te criticar, e às vezes é assim, antes da honra vem o problema, antes da honra vem a perseguição, antes da bênção vem a dificuldade, e o inimigo ele quer fazer você desistir no meio da dificuldade, para que você não veja a honra de Deus na sua história. Se ele falar assim, se eu conseguir destruir, fazer ele parar agora, ele nunca vai chegar na completude dos sonhos de Deus para a história dele. O mais interessante é que essas pessoas, alguns dos que eram inimigos de Neemias, estavam incomodando a construção, a reconstrução dos muros. Alguns deles tinham casado com pessoas judias, ou seja, já eram praticamente membros da família. Às vezes tem pessoas que estão próximas, que não deveriam estar próximas. Às vezes tem pessoas que estão próximas, mas não são pessoas que estão encorajando as suas vitórias e as reconstruções que Deus está fazendo na sua vida. Ou seja, tem coisas que você só fala para aqueles que são mais íntimos. Tem pessoas que não precisam saber de todos os detalhes. Tem pessoas que não precisam saber por que lado você vai começar a reconstruir os muros. Porque tem gente que só sabe celebrar muro pronto, não sabe celebrar a reconstrução. Ou seja, às vezes você tem que parar de mostrar a reconstrução para quem não vai celebrar cada passo da reconstrução que Deus está fazendo na tua história. Para de compartilhar com gente que não vai celebrar. E a sua confiança não tem que estar em você, mas naquele que te chamou. Ou seja, você não precisa de gente falando para você, não vai dar certo. Você não precisa compartilhar com todo mundo para arranjar um encorajamento para si mesmo. Você precisa confiar naquele que te chamou. Enquanto o povo vai falar mal, enquanto pessoas vão criticar, você constrói. Enquanto pessoas falam, você continua. Enquanto ninguém está vendo o que pode sair de bom ali, o fruto fica para depois.
Você não precisa ficar entrando em todas as discussões, porque o fruto vai falar mais alto do que a sua voz jamais poderia. Ou seja, para de discutir com pessoas, constrói, deixa Deus fazer a obra em você, porque o fruto da reconstrução vai ser o que vai fechar a boca das pessoas. Você não precisa ficar discutindo com todo mundo para provar o seu ponto, porque a obra que Deus está fazendo na sua vida é preciosa demais para você gastar tempo discutindo com quem não sabe os desígnios de Deus para a tua história. Agora o problema é que muitas pessoas descem do muro para ter as discussões lá embaixo, e elas começam a ouvir a voz do criticismo, a voz falando que não vai dar certo, a voz falando que não vai funcionar, que você já tentou, que era para ter dado certo, mas ainda não deu. Pessoas que vão apontar tudo que pode dar errado na sua reconstrução. E às vezes, quando a gente não tem certeza do que Deus nos chamou para fazer, a gente começa a emprestar o nosso ouvido para conversas que não edificam. Quantos de vocês sabem que se o inimigo bater na tua porta, você não precisa atender? Quando o inimigo bate na sua porta e quer falar e quer destruir o que Deus está fazendo dentro de você, às vezes você está emprestando o seu ouvido para o inimigo. Você não precisa atender, você não precisa ouvir, você não precisa acreditar. E muita gente que não sabe por que foi chamado, e porque não sabe por que foi chamado, quando alguém reclama, eu não gostei da tua reconstrução, Natan, eu não gostei da tua pregação, você nem é tão bom assim. Eu sei. E aí, quando você não tem certeza do que foi chamado, a opinião das pessoas ditam aonde você vai. Porque você não sabe por que você foi chamado, então o que define o seu chamado é a opinião de outras pessoas. Agora, quando você tem certeza do que Deus te chamou para fazer, aí a opinião das outras pessoas não vai importar tanto. Você precisa se mover em certeza. E às vezes tem gente demais que está cansado. Talvez você aqui hoje está cansado. Talvez você está cansado de reconstruir. Talvez você parou no meio do caminho. Ei, é hora de continuar. Porque a palavra diz que aquele que coloca a mão no arado, ele não tem mais o direito de olhar para trás. Uma vez que Deus começou algo na sua vida, uma vez que Deus te chamou para a obra, em nada mais do passado vai te alegrar. Você precisa continuar. Tem muita gente que está parado em algum lugar. Tem ministério aqui que está parado. Tem dons aqui que foram enterrados. Talvez em outra estação eu estou ocupado demais. Talvez eu não me acho mais bom o suficiente. Tem pessoas melhor do que eu. Aquele líder de GC é tão bom, eu nunca vou ser igual a ele. Você não precisa ser igual a ele. Deus não está te chamando para ser cópia de ninguém. Deus está te chamando para ser parecido com Jesus. Ou seja, o foco é se parecer com Jesus. O foco não é ser como o outro amigo, não é ser como o outro líder. Simplesmente continua da onde você parou. Tem dom que está dormente, tempo demais. Tem instrumento que está desafinado, seco, sem ser tocado por tempo demais. Tem vaso que foi colocado uma tampa em cima aqui hoje, falando, você não pode mais fluir, você não pode mais transbordar, você não pode mais tocar outras vidas. Deixa eu te falar, às vezes Deus vai ter que começar a amassar o vaso. Deus às vezes vai ter que começar a tocar em áreas da sua vida que você não queria que Ele tocasse, para que daí o teu óleo possa tocar alguém, porque você está mantendo uma tampa sobre você. E aí Deus vai ter que começar a mexer na tua estrutura, para que aquele óleo que está dentro daquele vaso possa alcançar outras pessoas. Então é uma escolha sua, ou você vai abrir e deixar transbordar e fluir, para tocar outras vidas e mudar a vida de outras pessoas, com o chamado e propósito que Ele tem para você. Ou talvez Deus vai ter que começar a mexer em você, porque o dom que há em você não é teu, é para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Deus não te deu um dom para você ser incrível. Deus te deu um dom para que você use ele, para que outras pessoas sejam abençoadas. Tem gente que sofreu com comparação, com ciúmes. Está na hora de continuar. Quem te pediu para parar? Se foi Ele que te chamou, continua acreditando, continua a obra. Alguns de vocês é ministério mesmo, é obra, literalmente, obra de Deus. Não é a reconstrução de um muro físico, é o que Deus te chamou, é aquela profecia que você escutou há anos atrás,
E aí você parou de acreditar no que Deus prometeu. Se Ele prometeu reconstrução, Ele não vai parar até que os muros estejam reconstruídos. Tem ministério que está seco aqui, gente. Eu oro para que hoje o Espírito Santo comece a fluir nesse lugar. Ele comece a derramar dons, Ele comece a te lembrar do que Ele te chamou para fazer. Que você tem gastado tempo com outras construções, ao invés de estar reparando o seu relacionamento com Deus. Ao invés de estar colocando a confiança naquele que prometeu. Aquele que está tentando derrubar a tua obra. O poder não é dele, o poder é de Jesus. Ele não tem poder para parar o que Jesus começou na sua história. E aí quando a construção estiver completa, olha o que diz em Neemias 6, versículo 16. Quando a construção terminou, quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Ei, você não pode completar a sua obra sozinho. Ei, sim, vão ter pedras que são grandes demais para construir, pedras que são grandes demais para carregar, pedras que você não consegue mover sozinho, mas com a ajuda do Senhor. A reconstrução que Deus vai fazer na tua história não vai trazer glória para a sua habilidade de colocar pedras no lugar exato, mas vai trazer glória para o Deus, aquele que é o construtor perfeito de todas as coisas, aquele que é o arquiteto de todas as coisas, aquele que tem a sua vida na palma das mãos dele, que conta cada fio de cabelo que tem na sua vida, que te criou com um propósito para você viver. Ei, não para, continua. E por último, o que a gente precisa fazer numa reconstrução é comemorar e é celebrar. É muito mais fácil, se eu estivesse pregando aqui sobre as muralhas de Jericó, a gente ama ver cair coisa. Muralhas não vão ficar de pé, porta não vai ficar de pé. Tem música de tudo que é jeito. A gente quer ver muro caindo, a gente quer ver muralha, a gente quer ver tudo que nos para de chegar nos planos de Deus, a gente quer ver cair. Às vezes a gente celebra o que cai, mas às vezes é difícil celebrar a reconstrução. Porque às vezes é pedra sobre pedra, é de pouquinho em pouquinho, não é rápido. Porque quando a gente toca a trombeta, cai as muralhas. Mas reconstrução às vezes demora um pouco mais de tempo. Às vezes demora um pouco mais de tempo para reconstruir. Mas nesse lugar a gente pode ter a alegria do Senhor em cada dia da reconstrução. Sabendo, eu estou construindo a obra. Eu estou sendo cuidado pelo Senhor. É Jesus que está administrando a minha história, é Jesus que está administrando a minha vida. Eu vou celebrar, eu ainda não vejo o final da obra, eu ainda não vejo o muro totalmente reconstruído, mas eu já vou começar a agradecer, porque eu sei que quem prometeu é fiel o suficiente para terminar o que Ele começou. Ele é o autor e consumador da sua fé, Ele não deixa a obra pela metade não. Você não está falando com o homem para que minta, ou o homem para que se arrependa, ou que não tem poder para fazer acontecer os desejos do seu coração. Os desejos do coração de Deus são cumpridos segundo a sua vontade. Olha o que diz Neemias 8 e 9. Esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Aqui começa a ser reconstruído esse relacionamento. Esdras, no capítulo 8, começa a abrir a palavra, ele começa a ler, e o povo começa a chorar, e o povo começa a se arrepender. Mas aí Deus não joga na cara deles tudo que eles tinham feito de errado até então. Deus fala: se vocês se arrependerem, se vocês voltarem dos seus maus caminhos, eu vou perdoar vocês, eu vou fazer vocês prosperar novamente, eu vou reconstruir a cidade de vocês, eu vou dar vida nova para vocês. Às vezes tudo que está te separando de uma vida nova é você se arrepender, é você confessar, é você dizer: eu preciso de Deus. E é nesse momento que o diabo ele vai sussurrar no teu ouvido, e você não vai conseguir reconstruir. Não dá para levar esses muros e essas pedras, não dá para construir muros com pedras que já foram destruídas e que caíram de um velho muro. Você acha que foi por causa dos seus erros do passado, então é impossível Deus reconstruir a tua história. Ela é manchada demais, ela é suja demais, o teu muro está destruído demais, as pedras foram amassadas demais. Ah, mas as mentiras que eu contei,
Você acha que o teu passado te impede de reconstruir, mas Deus está reconstruindo a tua história hoje, se você aceitar essa realidade. Deus está reconstruindo a tua vida, Deus está reconstruindo o seu relacionamento com Ele, porque Ele é o construtor perfeito de todas as coisas. Eu não quero saber como você chegou aqui hoje, eu quero saber se você quer se render para aquele que tem o poder de reconstruir a sua vida e a sua história. Eu quero, aí onde você está, que você se coloque de pé, e você comece a meditar dentro do seu coração, você comece a falar com Deus, porque o povo ele ouve a voz de Deus e ele até consegue obedecer a lei por uns minutos ali, mas daí ele começa a desobedecer de novo, ele começa a fazer tudo errado. O que isso significa? Significa que eu e você, quando a gente lê a Bíblia e a gente tenta fazer o que a Bíblia nos manda fazer, sem a ajuda do construtor, a gente não consegue não. Quando você lê a lei que é perfeita, ela aponta os nossos erros, mas ela não nos ajuda a viver. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo habitando dentro de nós e nos empoderando para viver uma vida sobrenatural. Você não consegue se mudar sozinho, você não consegue se transformar sozinho, você não é capaz de reconstruir a tua história, mas Ele é capaz de reconstruir a tua vida. As muralhas que estão quebradas, as muralhas que já caíram, os muros que eram para estar fechados, mas não estão mais, e tem dado brecha e acesso a coisas que não são da vontade de Deus. Ei, Jesus pode reconstruir a tua história. No Antigo Testamento eles não tinham Jesus, mas eu e você nós temos aquele que era a própria graça, e Ele era cheio de verdade e de bondade, e Ele habitou entre nós. Ele não veio para construir muros, Jesus veio para destruir muros, porque na cidade onde Jesus habita, todos são bem-vindos. Não há inimigos que são grandes e suficientes que não possam habitar na casa aonde Jesus é o Rei. Eu quero que você comece a meditar no seu coração. Eu quero que você comece a criar aquela atmosfera que nós falamos no começo do culto. Não espera pelo pregador, não espera pela oração, não espera pela banda. Comece a levantar a sua mão, comece a adorar aí onde você está. Comece a entregar, comece a falar: ei Deus, eu quero um relacionamento novo. Deus, eu quero reconstruir essa área da minha vida. Deus, eu preciso de Ti. Eu confesso a minha necessidade. Tem muros da minha história que estão destruídos e eu não tenho força para reconstruir. Eu preciso do Senhor. Comece a confessar o nome de Jesus. Comece a exaltar o nome de Jesus sobre a tua circunstância, sobre os teus muros caídos, sobre as tuas dificuldades, sobre os teus problemas. Comece a confessar o nome de Jesus.